Paulo Mesquita. Está começando, né, já o julgamento de Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal pela primeira turma, mas dificilmente ele não será condenado. Se os fatos valerem, ele não será condenado. Se os fatos valerem, ele não será condenado. Porém, se for observado, enviesado os fatos, aí pronto, aí seria um julgamento político. Tudo indica que vai ser um julgamento político, infelizmente, né? Que não deveria ser, porque é uma corte de justiça e não uma corte política. A corte política é o Senado ou a Câmara dos Deputados. Lá são as cortes políticas, onde se discute políticas, onde faz impeachment de pessoas, de presidentes e tudo mais. Uma corte jurídica deveria se ater apenas aos fatos e aquilo que claramente, não pode ter dúvida, viu? Não pode ter dúvida. Aquilo que claramente, supostamente não vale, viu? Eu acho, eu penso, talvez na justiça isso não vale. Não deveria valer, mas infelizmente parece que vai ser assim. Então, eu trouxe aqui para vocês, mais uma vez, o Coppola, que vai trazer o comentário que ele fez lá na CNN, e a gente trouxe para vocês aqui também no nosso programa. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal
para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender. Aprender.